Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que geralmente acontece às segundas-feiras às 21 horas, mas como ontem a gente teve um probleminha aqui para resolver, então não deu para entrar ontem, então a gente está fazendo o Evangelho hoje, né, para não deixar de fazer o nosso Evangelho. Toda semana a gente traz aqui um tema que a gente procura refletir a vida, nossos desafios, as nossas situações à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Os temas às vezes são aleatórios, outras vezes são sugestões dadas para nós. Vocês fiquem à vontade, pode dar sugestão de temas também que a gente pode desenvolver aqui e a gente vai refletir juntos, segundo os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho, como eu sempre digo, é o nosso guia, né? É o guia da humanidade, porque dentro do Evangelho contém todas os ensinamentos referentes a todas as situações da vida. Eu sempre recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é bem didático, bem simples de se entender as parábolas de Jesus e traz ensinamentos assim para todos os questionamentos da vida. Então é isso, esse vídeo é ao vivo aqui pelo Instagram e depois a gente passa esse vídeo também lá pelo meu canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Lá tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito aqui, e aí você pode acessar, escolher o assunto e ouvir o evangelho de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o conhecimento que você queira ter. A gente procura trazer aqui, fazer análise, não só da parábola, do texto, do conteúdo, mas o sentido psicológico também, da gestão das nossas emoções. E é claro que com os conhecimentos também nessa área, a gente acaba trazendo também um pouquinho desses conhecimentos aqui para o Evangelho. Então vamos lá começar, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, como sempre está, para que nós iniciemos o nosso Evangelho e realizemos com toda a paz e harmonia, como sempre deve ser. Que assim seja, graças a Deus. Na semana passada, eu trouxe um tema aqui que falava sobre os pais e da responsabilidade que é colocada nos ombros dos pais que eu digo aqui pai e mãe, tá, gente? Quando nós trazemos um espírito reencarnante aqui na Terra. Todos nós que fazemos parte dessa família terrena, quando nós vamos encarnar aqui, ou mesmo quem vive depois do desencarne aqui, ainda com o corpo astral da Terra, ou pelo espírito terreno, nós temos uma programação. Nós passamos por uma programação. E essa programação vai depender muito dos cuidadores. Vai depender dos cuidadores e vai depender também de toda a bagagem que o espírito traz através do tempo das suas várias encarnações, inúmeras encarnações. E falando sobre reencarnação, uma pessoa então me fez a seguinte pergunta. Se a gente fala tanto de reencarnação, como é que a gente fala que nós vamos encontrar com um afeto, né, na outra dimensão da vida, um avô, uma avó que já desencarnou já há algum tempo? Como é que fica essas famílias onde um pai, uma mãe já desencarnou há muito tempo e ele tem que reencarnar de novo? Então a gente não vai encontrar? Como é que faz isso? Bom, os espíritos nos falam que os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação. Muitas pessoas pensam isso.
que daí vai cada um para o canto e nunca mais vai se ver, porque aí nasceu de novo. Mas aí que está o grande erro de pensamento. Na realidade, os laços da reencarnação, eles são fortalecidos. Porque pensa que nós não somos essa personalidade e nem esse corpo. Esse é o grande problema da humanidade para ter entendimento. A gente se identifica muito com essa personalidade e esse corpo. E esquecemos que nós temos o que o Jung chamou de self, que é a nossa consciência, que é o espírito. É o nosso espírito, essa consciência, essa inteligência que viaja através do tempo e passa por variadas experiências para que ele realize a sua evolução. Então, todos somos criados simples, ignorantes, a centelha saída dessa onda, dessa inteligência suprema, e nós somos pequenas inteligências, centelhas saídas dessa inteligência, que vem com todo o cabedal de conhecimento, de tudo dentro, como uma semente. E essa semente vai ter que desenvolver. E para ela se desenvolver, ela precisa estar em contato com a matéria. Então, com a partícula. Então, a partir do momento que ela tem esse contato com a partícula, ela começa a fazer o seu processo de desenvolvimento. Então, essa centelha, ela vai passar pelos vários reinos da natureza até chegar à condição hominal. Quando ela chega na condição hominal, ela já formou famílias no espaço. A nossa família, na realidade, não são só essas pessoas que a gente conhece aqui numa encarnação. A nossa família espiritual é muito maior do que isso. São pessoas que, por causa da nossa encarnação, quando nós somos inseridos dentro do corpo físico e a gente tem a limitação dessa consciência, a gente não lembra. Porque uma encarnação é como se você saísse de casa e fosse fazer um intercâmbio. Então, nós estamos na Terra fazendo intercâmbio. E é muito rápido, porque o espaço-tempo na outra dimensão é bem diferente. Uma encarnação que dure 70 ou 80 anos equivale a 2 meses no plano espiritual. Então, todos nós nascemos, somos preparados para desenvolvermos determinados trabalhos aqui, referentes à evolução de cada um de nós, de cada individualidade. Então, todos nós somos preparados antes de nascer. Aí a gente faz um plano de viagem. E aí a gente vai ver quem vai nos acompanhar desta família nessa viagem. Então vão vir 6, 10 pessoas dentro dessa família. Então, quais são os papéis que serão interpretados? Então, ora, vai ser a mãe, o pai, o filho, o tio, o avô, são papéis. A nossa situação de vida aqui na Terra, o profissional, o filho, o pai, o tio, o avô, o marido, a esposa, tudo isso são papéis que nós cumprimos aqui. Quando nós desencarnamos e retornamos de novo para o plano espiritual, esses papéis, eles deixam de ter a importância a partir do momento que nós já colhemos essa lição. Nós criamos uma personalidade que depois, quando chegar lá no plano espiritual, a gente vai deixar arquivada como conhecimento e vamos renascer de novo. E vamos pegar todos esses espíritos que fazem parte da nossa família. Uns encarnam, outros ficam no mundo espiritual. Depois a gente troca de lugar. Então veja, não é dizer o meu pai agora eu perdi, porque agora ele nasceu irmão. Entenda, a gente não pode se prender aos papéis. O amor, os laços de amor e de afinidade espiritual vai muito além
do que apenas os papéis que nós cumprimos aqui. Porque essa encarnação, minha gente, daqui a pouco acabou. Todos nós já tivemos tataravó, bisavó. A gente ouve falar, lembra? Nem lembra. Uma pessoa que ainda tenha sido famosa, como um Elvis Presley, como uma Elis Regina, ainda fica por um tempo, por uma geração ainda rondando. Depois também acaba. A importância nossa aqui na Terra é o trabalho que nós deixamos. São as sementes que nós plantamos. A nossa personalidade, ela se dissolve com o tempo. E é bom que seja assim. Cada vez que a gente procura voltar, a gente tem uma nova oportunidade de crescimento. A gente tem uma oportunidade de mais conhecimento. Uma encarnação só não daria tempo de fazer tudo isso. E hoje a gente vê as crianças que estão nascendo, principalmente as que nasceram depois da pandemia, a gente vê as crianças trazendo lembranças muito grandes das suas encarnações. Os conhecimentos, eles estão aqui à nossa disposição. Nós nos manifestamos na matéria com o corpo físico, mas a gente tem um duplo que mantém a nossa saúde e o funcionamento dos nossos órgãos sem que a gente tome conhecimento disso. Nosso coração está batendo sem o nosso controle, os rins estão funcionando. E aí nós temos um corpo astral, que é aquele que quando a gente sonha, a gente se manifesta na quarta dimensão. Mas fora esses, nós temos também um corpo mental inferior, que é aquele corpo que nos ajuda a fazer os discernimentos da vida prática aqui na Terra. Esses corpos estão ligados todos à vida física. Dali para frente, no mental superior, onde estão já os desígnios maiores da espiritualidade, o corpo búdico, onde estão arquivadas todas as nossas encarnações, e o átmico, que é a própria centelha, já fazem parte do lado, digamos, superior. E à medida que nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, nós vamos, com a evolução, deixando esses corpos inferiores. Então, Jesus, por exemplo, e todos os espíritos ascensionados, eles não têm mais esses corpos. A matéria é quintessenciada num grau que a gente nem consegue imaginar direito. Por quê? No fundo, o que nós somos é uma onda, nós somos uma consciência. E quando a gente toma consciência disso, de que nós somos uma consciência, a gente modifica o nosso olhar no mundo. Porque se eu sou uma consciência saída do Criador, qualquer outra pessoa também é. E se eu faço parte dele, qualquer mal que eu faça ao outro, eu estou fazendo a mim. Estou fazendo a ele. Então, o nosso sofrimento vem da nossa ignorância toda vez que nós saímos daquilo que é o bem e vamos pelo caminho equivocado do mal. E o que é o bem? O bem é quando eu faço alguma coisa que é bom para mim e para todos que estão à minha volta. Que aquilo que eu faço beneficia a mim e a todos que estão à minha volta. Ou pelo menos também que não incomode o outro que está à minha volta. Porque se ele também é uma saída, é uma centelha saída do próprio Criador, então eu tenho que respeitar essa centelha. A missão dos pais aqui na Terra, quando esses espíritos vêm para evoluir e para crescer, como foi falado no outro evangelho, é justamente ajudar esse processo. Por isso que eu disse que é uma missão muito sagrada e aparentemente difícil, mas não é tão difícil,
quando nós nos colocamos diante dos nossos filhos e lembramos que eles são filhos do Criador, antes de serem nossos filhos, e que eles estão sendo confiados a nós para que a gente faça um bom trabalho para o seu progresso espiritual. Mas hoje eu trouxe uma mensagem de Emmanuel que fala também dos filhos, do dever dos filhos para com os pais. Porque hoje a gente percebe que existe uma desatenção do jovem em relação aos seus pais, em relação até às pessoas mais velhas. Emmanuel traz uma passagem de Paulo, de uma carta que ele escreve aos Efésios, dizendo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. E Emmanuel passa a seguinte lição: se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres de criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a amadureza dos anos lhes restauram a compreensão. O que ele está falando aqui? Justamente disso. Os pais querem direcionar, colocar disciplina, limites, e é necessário que façam isso. E geralmente essa mocidade, o espírito chega aqui na Terra, e aí chega aqui e acha que veio para um parque de diversão se divertir. E provoca, o que é pior, abusos no seu equipamento físico. Abusos de toda sorte. Seja com bebida, seja com uso de drogas, seja com o seu palavreado, com a sintonia que fica com espíritos de baixo calão, com essa revolta surda de quem luta sem objetivo nenhum e acaba trazendo problemas dentro de casa, preocupações muito grandes àqueles que tentam falar, aconselhar, e esses filhos não querem dar atenção. E Emmanuel continua: os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. E depois ele fala que se os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Ou seja, ele está dizendo que os filhos nunca devem julgar, mesmo que os pais tenham, digamos assim, falido na sua tarefa, que tenham ficado, como diz Emmanuel, estacionados em zonas inferiores. Aos filhos não cabe dar o julgamento, mas em qualquer circunstância, não deixar ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer, também ao sorvedouro da insensatez ou do crime, por exemplo, de pais desse naipe, mas sempre encontrarão o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem.
Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então aqui a gente está colocando também o quanto é importante os filhos também reconhecerem o papel dos pais. Porque, principalmente na mocidade, é preciso haver esse reconhecimento de espíritos amigos que estão lhes dando a chance de retornar à vida material para o seu progresso. E só pelo fato de terem conseguido trazer um espírito para a encarnação, eles merecem todo o acolhimento. Se vão ser bons pais ou não, não cabe aos filhos julgarem. Porque você poderia ter sido abortado. Mas não, você está aqui, com dificuldades, muitas vezes. Então, antes de abrir a boca para reclamar qualquer coisa, do lar onde você nasceu, ou dos pais que você tem, pense que você está aqui por uma oportunidade. Você não veio aqui para brincar, você veio aqui para evoluir. E eles te deram um equipamento. É como se tivesse dado um carro 0 km para você. Por isso que, graças a Deus, a gente desencarna e sempre está pegando um carrinho novo, né? Porque o tempo vai passando e esse aqui já vai ficando, né? Já precisando de cuidados maiores. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente entende realmente como é que se forma essa evolução espiritual no espaço e na Terra, a gente começa a ter uma visão de mundo diferente. A gente começa a realmente olhar para tudo que nos cerca e agradecer. Pensem que esse espírito de escola, como é Jesus, o Cristo, Jesus foi uma personalidade que esse espírito criou para se manifestar aqui durante alguns anos. Pensa o quanto de amor que a sua criatividade teve para criar cada flor que a gente vê. São tantas espécies diferentes, como são diferentes as espécies de animais, uma natureza exuberante que existe na Terra. E se a gente olhar para a natureza da nossa Terra, pelos rios, pelos lagos, pelo mar, nós vamos ver que nós fomos colocados dentro de um paraíso. A Terra é linda. André Luiz fala que, vislumbrando a Terra do plano espiritual, é um dos planetas mais bonitos de ver. Um planeta azul girando no espaço. E esse espírito nos acolheu, nos trouxe para cá, para que a gente evoluísse. E quanto que nós não temos maltratado essa terra, esse paraíso que ele criou. Ela nos recebe como uma mãe, o nosso corpo é um pedaço da terra. Se a gente olhar toda a composição química que existe em nós, é a mesma da terra. Então essa alma gigantesca da terra nos empresta corpos para que a gente venha aqui para progredir, para crescer no amor. E quantas pessoas malbaratam essa oportunidade? Como disse o Cristo, até quando vos hei de sofrer? Nós precisamos reconhecer as dádivas que são colocadas na nossa vida e agradecer todos os dias. Agradecer porque acordamos de manhã, porque estamos aqui tendo essa oportunidade de trabalho, de desenvolvimento. Agradecer aos nossos pais que nos receberam e nos deram esse corpo, os nossos cuidadores, porque
O ser humano, se ele não for cuidado até uma determinada idade, ele não sobrevive. Um gatinho ou um cachorro no meio do mato ainda se vira, pode ser que ele sobreviva. O ser humano não. Então não importa o que os pais tenham feito, ou se você não vai muito com a cara da sua mãe ou do seu pai, porque isso acontece. Muitas vezes a gente vai ter que reencarnar com aqueles espíritos antagônicos a nós para que a gente faça os nossos reajustes de amor. E a paternidade e a maternidade é uma coisa muito sagrada. Lida com a própria energia do Criador. E cria vínculos entre os espíritos muito fortes. É o momento realmente de sublimar um amor. Claro que às vezes uma encarnação só não dá. Mas se a gente se esforçar de pelo menos que essa daqui já tenha algum progresso, já vai ser de bom tamanho. A cada filho que foi destinado a esses pais, que eles possam ser gratos, independentemente de quem seja seu pai ou sua mãe. Agradeça. E nunca diga que você não pediu para nascer, porque realmente você não pediu, você implorou. A fila está grande lá e tem muita gente implorando, aguardando uma oportunidade. Então nunca diga isso dos seus pais. Porque eles abriram a porta para que você pudesse sair da zona de sofrimento da sua consciência. Então, eu espero que esse evangelho de hoje, aproveitando essa semana natalina, que a gente reflita sobre isso. Eu sei, e eu trabalho com a psicanálise, muita gente tem problemas com pai e mãe. E é por isso que eu escolhi também esse tema. Eu sei que tem muita gente que tem problemas de relacionamento. Então a única coisa que eu posso dizer, não importa o que seus pais fizeram, baixa a bola. Hierarquicamente, eles estão acima. E não cabe a nós fazer esse julgamento. Não é nossa tarefa. A nossa tarefa é simplesmente agradecer, acolher, não os deixar ao relento, ao desabrigo e ter paciência. Porque um de nós, um de vocês, é que provocou talvez uma situação que causou essa indisposição entre vocês. E agora está sendo a oportunidade de se rever isso. Porque todos os nossos afetos que estiverem desalinhados, eles serão alinhados. Mais dia, menos dia, mas serão todos. Então que nós também aqui procuremos nos alinhar com as pessoas. Limpar o nosso coração, aproveitar essa fase natalina em que o planeta fica tão bonito. É a fase do ano em que muita luz é despejada aqui para nós. Fica uma vibração diferente. A vibração do Natal, ela é muito diferente e ela faz com que os nossos sentimentos fiquem mais aflorados. Sentimentos de paz, de amor que a gente fica desejando um para o outro. O fato até de se falar isso vai criando uma ambiência diferente sobre a Terra. Então vamos aproveitar esses momentos e vamos procurar nos acertar, primeiro com os nossos pais, que é o principal. Quando a gente se alinha com os nossos pais, mesmo que não seja aquilo que a gente acha que seria o ideal, mas aí as outras coisas da sua vida também caminham para frente. Quem carrega muito ressentimento de pai e mãe, geralmente tem muitos problemas na vida, seja financeiros, seja de relacionamentos. Enquanto não houver esse alinhamento, os problemas vão persistir.
E lembre-se que cada pessoa que foi colocada na sua família é um espírito amigo, é uma pessoa que vem para progredir junto com você. E além disso, tem os amigos também, porque os amigos também, eles são espíritos conhecidos nossos. Nossa, às vezes a gente entra nos lugares e a gente se sente tão bem com determinadas pessoas, como se realmente a gente estivesse em casa. E isso não é porque a gente trabalha junto num centro espírita ou num grupo de apometria, ou não é não. É porque existe uma afinidade espiritual. É porque a nossa família é grande mesmo. E nem todo mundo está ligado a nós por laços consanguíneos. Mas estão ligados pela nossa simpatia espiritual. Pela nossa afinidade de gostos, de ideais e de simpatia. Então vamos aproveitar essa noite e já pensar sobre isso. Que nesse final de semana que vai ter o Natal, que sentemos à mesa, que nós possamos brindar ao nascimento de Jesus, ao renascimento de Jesus dentro do nosso coração. Que ele renasça dentro de nós. Que o amor que ele dedica a todos nós possa penetrar em nós e resplandecer para todos. Que é isso que realmente vale. Os presentes são bacanas, a gente troca, é gostoso, mas não esqueçam, o espírito do Natal é para nos lembrar realmente de quem nós somos. Somos viajantes desse tempo e espaço. Somos espíritos, consciências, saídas da consciência maior. E estamos aqui, viajando dentro de um corpo, a fim de evoluir e de crescer no amor e de voltar à nossa origem divina. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela presença, muito obrigada por estarem aqui todo esse tempo comigo. Obrigada, Relindes, obrigada pelo carinho aqui que eu tô vendo a sua mensagem e a todos vocês. E nós vamos pedir então ao Mestre Jesus que abençoe cada lar aqui representado, que o seu amor, que a sua bondade, que a sua doçura possa penetrar nos nossos corações. Que nesses instantes em que nós recebemos essa chuva de bênçãos, nós deixemos de lado qualquer rusga, qualquer mal entendido que a gente tenha tido com quem quer que seja, para que o nosso coração siga em frente leve, sem mácula, para que a nossa vida siga com a paz e com toda a harmonia que depende muito de nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nos abençoe uma vez mais e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. E assim é. Eu quero ver se eu conseguir, não vou prometer, porque é a minha palavra, vocês sabem que é de honra. Mas se eu conseguir ainda, talvez no dia 24, pela manhã, nós vamos ter uma reunião com o meu grupo e provavelmente depois eu vou ver se eu consigo entrar aqui no Instagram para a gente fazer uma prece de Natal. Provavelmente isso vai ser lá para umas 10h30 da manhã, mas também não vou demorar, a gente abre um evangelho e faz uma prece. Aqui a nossa família espiritual também, e nós precisamos dessa confraternização. Eu sei que muitos que assistem aqui às vezes são sozinhos ou estão sozinhos nesse momento, então é o momento da gente se encontrar também, tá bom? Então eu vou ver se no dia 24 a gente faz a nossa oração de Natal. Eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu gosto muito desse grupo que aqui se reúne e que tem apoiado esse trabalho, que é uma semente de luz que vai caindo na nossa consciência e vai modificando o nosso modo de ser e estar. Tá bom? Muito obrigada a todos, um beijo no coração e uma ótima semana. E se Deus quiser, estaremos aqui no domingo, lá por umas 10h30 com o nosso Evangelho Online. Tá bom?
Um beijo no coração e até lá.